Estamos com o nosso programa Ante os Tempos Novos e a Sueli, nossa companheira, está aqui respondendo acerca do perdão. Temos então ainda algumas perguntas a serem feitas, Sueli, para colocar para você. Há um tempo para o perdão? Há um tempo para o perdão, sim. Porque, muitas vezes, a agressão que a pessoa sofreu é muito grave. Existem aquelas violências, aquelas agressões, as torturas, situações tão dolorosas que a pessoa não tem condição de perdoar de imediato e nem sequer admitir que um dia possa perdoar. Mas, mesmo com a violência, mesmo algo que tenha sido assim muito impactante, muito doloroso, a pessoa deve começar, em determinado momento, a pensar no perdão, porque senão ela acumula uma carga energética muito negativa. E essa carga energética, ela fica dentro da própria pessoa, da sua intimidade, ela fica prejudicando, porque é o ódio, é o ressentimento, é a mágoa, essa gama todinha desses sentimentos. Eu sempre conto um caso de uma mulher nos Estados Unidos, há muitos anos que eu li esse caso. Ela ia passando perto de um matagal, que ela fazia todo dia esse percurso para o trabalho, e um homem a atacou. E esse homem vai fazer muitas atrocidades e torturas com essa criatura. E por fim ele vai embora e larga ela lá, não é? Ela tinha desmaiado diante de tanta dor e ele pensou que ela já estava morta. Só que ela estava viva, ela não tinha morrido. Ela se arrastou até o asfalto, fez sinal para um carro, o carro parou, a levou para o hospital. Ela ficou mais de um ano tratando, teve muitas sequelas. E voltou para casa e começou a vida dela novamente. Aos poucos, ela foi conseguindo reintegrar a sua própria vida. Até que um dia resolveram fazer um programa de televisão, olhando esse lado das pessoas que conseguiram, diante de a tragédia daquelas, não é? Conseguiram renovar a sua vida, recomeçar. Chamaram a mulher. E lá, logo de imediato, no início do programa, a entrevistadora perguntou: a senhora já perdeu muitas noites de sono por causa desse homem? Ela disse: não, ele só me tirou uma noite, a noite em que ele fez essa violência comigo. Nunca mais ele me tirou uma noite de sono, porque eu não quero ficar revivendo isso que ele fez. Ele é que vai perder noites de sono pelas atrocidades que ele vem praticando, mas eu não. Eu continuo a minha vida. Eu achei isso muito interessante, porque a pessoa não disse assim, eu perdoei. Mas a gente sente que ela conseguiu superar aquilo, não ficou cultivando o ódio, porque se ela estivesse ainda o tempo todo só se lamentando, cultivando, ela ia cair a sua condição de saúde, de questão física, mas só que ela reagiu dessa maneira, então ela conseguiu superar. Por isso, quando a pessoa passa por uma situação dessas, uma tragédia, aos poucos ela vai descobrir bem mais adiante. Precisa muitas vezes de psicólogo, de psiquiatra, para fazer todo o acompanhamento, uma medicação, tudo isso sim. Certo. Só que um dia, se ela começar a pensar a possibilidade de perdoar, ela pode, aos poucos, se livrar daquela situação interior, da mágoa, né? Do ódio, do ressentimento. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, porque Jesus o mestre por excelência, nos ensinou o quê? Que tem que... Perdoar. Ele recomenda o perdão, né? É. Você lembra em que capítulo, em que Em que anotação, passagem, em que né? passagem tá Porque isso? Jesus disse que nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Certo. Ou seja, indefinidamente. Eu posso entender isso como se fosse um exercício do perdão? Sim. Jesus dizia assim, não é necessário 3 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque deve ter algumas... 490 vezes para e deve ter algumas mágoas que são difíceis e outras que você consegue gerenciar com mais facilidade. Pois é, e sempre eu me lembro da questão 886 do Livro dos Espíritos, porque Kardec faz uma pergunta, ele vai questionar da seguinte maneira: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nossa, é a verdadeira caridade. Agora, ela é boa para a pessoa que perdoa.
A pessoa que perdoa se livra daquele bolo negativo, não é? De vibrações de muita negatividade que está dentro dela. Então vamos começar a pensar na possibilidade do perdão. Por isso é que há um tempo para o perdão. Certo. Porque se a pessoa foi agredida violentamente hoje, amanhã ela não vai dizer, ó, perdoo. Ela vai precisar de um tempo para digerir bastante aquilo tudo, não é? E muitas vezes a pessoa vai tentar de todas as maneiras esquecer. E ela vai para um psicólogo, ela vai para um psiquiatra, que ajudam muito realmente. E podem trazer para aquela pessoa uma condição de que ela venha, aos poucos, administrando aquele sentimento, ou de mágoa, ou de ódio, ou qualquer coisa. Agora, a mágoa dói muito quando é de um ente querido. Quando é de um amigo, quando é de um ser amado, que às vezes faz uma coisa, uma traição. Não é fácil. Uma traição que a pessoa vai sentir aquilo dentro dela como uma ferida muito grande, não é? Então, esse perdão é difícil. Mas esse perdão não é impossível, não. A pessoa pode conseguir, aos poucos, entender o motivo do outro. O motivo do outro. E a doutrina espírita nos ensina o seguinte, não é? Alguém chega e mata uma outra pessoa. A doutrina espírita nos mostra que aquele que matou o criminoso é que está em má situação. Claro, porque então, ele é que defraudou. O outro foi vítima. O outro foi vítima. Por isso, o que matou é que vai levar a carga, né, de todo aquele ódio, de toda aquela tragédia, de toda aquela situação, enquanto que o outro foi a vítima. Certo. E diante de pais e mães, é preferível você ser o pai da vítima do que você ser o pai do criminoso? Porque é uma situação muito pesada. Muito densa. Saber que seu filho tirou a vida de alguém, que seu filho cometeu uma atrocidade, deve ser para os pais uma coisa assim que dói, né? E que pesa na vida da pessoa. Por isso, é muito importante nós entendermos o significado do perdão. A própria palavra, não é, já nos está mostrando perdoar. Nós vamos, então, a partir daí, doar de nós mesmos essa condição. De entender o outro, de entender a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua mediocridade até, se quisermos achar assim, né? Mas ouvir o que Jesus nos ensinou, perdoar sempre, né? Perdoar, e depois Jesus perdoou o tempo todo. Aliás, nós vamos entrar agora numa parte que eu gosto muito. Eu gosto de tudo, mas essa agora eu gosto mais, porque eu escrevi um dia um artigo e coloquei assim, amar é não ter que pedir perdão. Certo. Então, eu escrevi um artigo sobre isso. Mas depois, passou o tempo, eu comecei a amadurecer mais essa ideia e cheguei à seguinte conclusão, amar é não ter que perdoar. Não é necessário perdoar, porque você ama. Você não ficou ofendido. Esse é o grau máximo. Amar é não ter que perdoar. Porque você só vai perdoar se você se sentir ofendido. Se você não se sentir ofendido, você não vai perdoar. Não precisa perdoar. Jesus, ele não ficou ofendido com coisa nenhuma. Ele ensinou o perdão para nós. Mas nós não o ofendemos. Como não ofendemos o Criador. Aí já vem uma outra condição de entendimento. Um dia perguntaram a Gandhi da seguinte maneira. O senhor já perdoou os seus algozes? O senhor já perdoou aqueles que o levaram para a prisão injustamente? E Gandhi respondeu, eu não tenho nada que perdoar, eles não me fizeram mal, não me ofenderam, não tenho nada para perdoar. Portanto, ele não precisou nem perdoar porque ele não ficou ofendido. Ele compreendeu a pequenez daquelas criaturas. É o caso do Jesus, é o caso do Mestre, é o caso dos grandes vultos da humanidade. E Deus, por excelência, Deus não fica ofendido conosco, já pensou se ficasse? Porque pelo fato de a oportunidade da reencarnação já mostra que ele nos perdoou. Não ficou ofendido, ele concede oportunidades novas. Esse entendimento de que amar é não ter que pedir perdão e amar é não ter que perdoar é uma coisa muito avançada. É uma coisa assim que as pessoas vão ter um entendimento disso a partir do amadurecimento. Então eu amo uma pessoa, mas não é com esse amor passageiro, esse amor que anda por aí, que é assim, duas pessoas estão convivendo juntas, não é? Elas estão num convívio muito unido, vivem juntas. Muito bem. Aí um deles resolve ir embora. E o outro fica naquela situação terrível. E aí diz assim,
O outro se foi, né? Foi feliz da vida porque queria ir embora. Foi embora. Aquele que ficou diz assim, bom, se não é feliz comigo, também não vai ser com mais ninguém. E começa a infernizar a vida da pessoa. De um modo geral é então isso. Não amava. Não amava. Era uma paixão passageira. Porque ela vai se vingar. Ah, ele me deixou? Então agora eu vou atormentar a vida dele. E vai atormentar mesmo. E o interessante, veja, Sueli, é que o episódio, por exemplo, na cruz, quando Jesus está dizendo, né, para perdoar, eu vejo interessante aquele momento, porque ele diz assim para Deus, Pai, perdoa-os. Quer dizer, ele não está perdoando porque ele ama Jesus. É isso que você acabou de falar. Quem ama não precisa perdoar. E Deus também. Jesus fala isso porque nos ensinando. Nos ensinando. O tempo todo Jesus ensinou que nós devemos perdoar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Acontece que o entendimento da nossa ignorância, né? Da ignorância daquela turba que estava lá, o tempo todo incentivando para que Jesus fosse crucificado, né? Mas Jesus ensinou, perdoai 70 vezes, 7 vezes. E esse perdão é o perdão que nós concedemos se ficamos ofendidos. Mas se eu amo meu filho, se eu amo uma pessoa, se essa pessoa me ofende, aliás, ela tenta me ofender, mas não me alcança. Porque eu estou no amor. E se eu estou no amor, na vivência do amor, eu não tenho que perdoar, eu não fiquei ofendida. Essa é a grande lição do perdão. Agradecemos a nossa irmã Sueli essa explicação extraordinária acerca do perdão. Espero que os nossos amigos que estão sintonizados na nossa televisão, no nosso canal, no nosso programa, Ante os Tempos Novos, escrevam, perguntem, enviem e-mail, para que nós tenhamos uma ideia dos temas para abordar em futuro próximo. Até a próxima semana.